Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos nessa noite especial do dia 24 de dezembro. Espero que vocês estejam conosco para aproveitar, para repensar a vida, para pensar também no que vão fazer em 2021, porque essa noite a gente acaba pensando mais, né, alguns processos, a gente está com a família, e espero que vocês, juntamente com a família, estejam comigo agora assistindo essa palestra, que ela foi gravada especialmente para esse dia de hoje, dia 24 de dezembro. Nós estamos produzindo as retransmissões a partir do dia 22 de dezembro até dia 28 de janeiro, mas hoje ela foi especialmente gravada para vocês. O título da palestra é Essencialismo, a disciplinada busca por menos, e vai ser proferida pelo professor Álvares Dantas, que é da equipe do Instituto Agenda Positiva, que esteve o ano todo junto com vocês, fazendo um trabalho de bastidores extremamente importante. Então, eu vou apresentar o Álvares para vocês. Ele é graduado em psicologia, tem especialização em MBA em gestão estratégica de pessoas, especialização em psicologia positiva integrada ao coaching, MBA em gestão da aprendizagem. Então, eu gostaria que vocês, né, agora participassem dessa palestra. É uma palestra muito importante, uma noite muito importante, e que vocês possam aproveitar bastante esse momento, dessa 1 hora, de muita aprendizagem, muito conhecimento com o professor Álvares Dantas. No final, eu vou estar retornando para estar apresentando para vocês o código do certificado. Essa palestra gravada também terá o certificado, então eu já retorno quando a palestra terminar e vou apresentar para vocês o certificado, então o código do certificado para vocês poderem fazer a impressão do mesmo. Então, até daqui a pouco eu já volto para conversar com vocês. Excelente palestra para todo mundo. Olá, pessoal, boa noite. Hoje, nessa palestra, que é uma palestra gravada, né, ela não está sendo ao vivo, porque estamos em recesso. Nessa palestra de hoje, nós vamos abordar um tema que eu acho extremamente relevante, que é o essencialismo. O título da palestra, como vocês podem ver aí, é o essencialismo, a disciplinada busca por menos. Essa palestra ela tem como base esse livro aqui, que é o livro do Greg McKeown, sabe? Se chama Essencialismo, é exatamente o título da palestra. E o que nós vamos fazer aqui com vocês hoje vai ser basicamente um review, uma apresentação em cima dessa obra. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a apresentação, eu vou trazendo aqui algumas das minhas reflexões e das conexões que eu fui fazendo do tema e do conteúdo abordado pelo autor no livro e coisas que nós já abordamos aqui no Instituto Agenda Positiva em outras lives e também com outros conteúdos, por exemplo, da própria psicologia. Primeira coisa para a gente abordar aqui é o que é o essencialismo. Então, o essencialismo, ele tem algumas premissas que são importantes a gente trazer aqui. A primeira delas, que o autor traz, é que existe muito mais atividades e oportunidades do que tempo e recursos para investir nessas atividades. E aí ele traz uma outra reflexão, que é o seguinte: embora até algumas, ou mesmo muitas dessas atividades possam ser boas, a grande maioria é trivial. Ou seja, é irrelevante ou não é mais importante para cada um de nós. Logicamente que para cada pessoa muda o que é relevante e o que não é. E aí, por isso, ele traz esse aspecto do quanto é importante a gente parar para refletir sobre aquilo que de fato é importante ou essencial para a gente e aquilo que é trivial. Uma outra premissa que ele traz para a gente aqui também, né? Não se trata, o essencialismo, quando a gente fala do essencialismo, não se trata de fazer menos simplesmente só por fazer menos, para a pessoa ficar com a agenda livre e ela não fazer nada com esse tempo disponível. O autor traz que a ideia aqui é você fazer menos para você investir o seu tempo e a sua energia de uma forma mais sábia. E aí, se você consegue otimizar a utilização do seu tempo, você consegue obter uma contribuição máxima naquilo que é essencial. Então, em vez de fazer 30 coisas, 20 coisas, 10 coisas em alguns casos, a pessoa pode parar e observar o seguinte: o que de fato importa? Qual é aquela coisa prioritária que eu preciso fazer na minha vida hoje
para que eu possa conseguir ter o meu rendimento máximo e também dar a minha contribuição máxima. Então, esse é uma segunda premissa que o autor traz para a gente aqui. Uma terceira premissa, né, que ele aborda do essencialismo. Ao investir em menos coisas, a gente consegue alcançar avanços significativos no que mais importa. E, de fato, se a gente parar para pensar, é bem isso mesmo. A grande maioria das pessoas hoje em dia, ela passa por um processo de exaustão, ou de desperdício de tempo, ou de dispersão de esforços, porque fazem coisas demais. Então, na hora que a gente consegue fazer esse investimento em menos coisas, a minha energia, ou o meu tempo e meus recursos, que antes estavam espalhados ou estavam sendo utilizados de modo difuso em várias atividades, elas podem convergir, elas podem ser concentradas em menos atividades, e com isso obter mais ganhos ou avanços mais significativos. Então, essa é a terceira premissa que o autor traz ao abordar a questão do essencialismo. Então, a essência da teoria, ela é bem representada por essa figura aqui, né? Por essa figura e por essa frase, menos, porém melhor. Então, se vocês observarem essa figura da esquerda aqui, ela relata o caso, por exemplo, da pessoa que faz inúmeras coisas na sua vida, que tem, às vezes, dezenas de projetos, realiza várias atividades ao mesmo tempo, e aí, o que é que acontece? Essas setas são os gastos de energia. Então, a energia que a pessoa tem, o esforço que ela faz, acaba sendo consumido em várias direções ou em várias áreas, né, do que ela está fazendo. Qual é o resultado disso? Muitas vezes a pessoa, se a gente for usar um princípio básico da física, né, se eu coloco vetores de forças em várias direções, e principalmente em direções antagônicas, a tendência é que o corpo fique estacionado ou parado no mesmo local, ou ande muito pouco em uma única direção. Então, é o que muitas vezes acontece com diversas pessoas. Elas fazem muitas coisas, elas apontam seus interesses em várias atividades ou em várias áreas, e aí despendem muita energia em cada uma dessas áreas, mas do ponto de vista daquilo que é mais profundo, ou daquilo que é mais importante para ela, ela caminha pouco. E já o essencialista, ele está mais representado por essa figura da direita aqui, né? Em vez de ela focar em várias áreas, em várias direções, ela concentra a sua atividade, ela concentra o seu foco, ela concentra as suas energias e os seus esforços em um único propósito. E aí, todos aqueles vetores que na figura do lado estão menores e apontando em várias direções, eles se somam numa única direção. E aí a gente pode trazer também, mais uma vez, um princípio da física, né, que se você soma várias forças numa mesma direção em sentido, você potencializa o efeito daquela força. Então, essa é a ideia também, ou a essência da teoria do essencialismo. E qual é a proposta de valor básica dessa teoria, né, ou dessa ideia? É que só quando a gente se permite parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que a gente vai conseguir oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. E aqui a gente já consegue trazer um primeiro obstáculo, ou uma primeira grande dificuldade para a pessoa que não é essencialista. É exatamente essa condição de parar de dizer sim a todos. É muito comum na nossa cultura, né, na cultura brasileira, a gente ter essa dificuldade de dizer não para as pessoas. Porque muitas vezes o não, ele é tratado como uma negação à pessoa, ou uma negação, uma condição da gente não gostar da pessoa que nos pede algo, né? O não é tido como uma rejeição pessoal. E a ideia do essencialismo é que a gente vai dizer não, sim, mas não à pessoa, mas sim a requisição que às vezes ela faz a gente, e que não contribui, ou que não está alinhado com o nosso propósito essencial. Então, a ideia, então, como ele traz aqui, que é a proposta de valor básica, é de você aprender a dizer não, é de você não fazer tudo, fazer aquilo que é essencial para que você possa obter ou dar a sua contribuição máxima. E aí, qual é a pergunta essencial
que todo essencialista, ou que você também que está aí acompanhando agora com a gente essa palestra, precisa se fazer se você quer se tornar um essencialista. Essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com meu tempo e com meus recursos nesse momento. Essa pergunta ela é muito relevante, né? A gente está chegando aqui no período de final de ano, e é muito importante a gente refletir sobre o que é que foi feito de 2020, passamos por um período bastante atípico em função da pandemia. Essa pandemia ela ainda vai continuar, ainda durante pelo menos um bom período de 2021, ou talvez durante todo o período de 2021 aqui no Brasil. E essa pergunta ela é de suma relevância para a gente entender bem o que mais importa e como é que a gente vai utilizar o nosso tempo, os nossos esforços, os nossos recursos nesse período. Então, caso você ainda não tenha feito esse esforço de parar até agora e fazer uma reflexão sobre o que mais importa para você e o que você deveria fazer com o seu tempo e seus recursos, é uma pergunta que vale a pena você parar em algum momento agora, antes de começar o ano de 2021, e buscar responder essa pergunta. Ela vai te ajudar a nortear o seu planejamento ou o que você vai escolher fazer e não fazer no próximo ano, né, em 2021. E o que é, então, o essencialismo? Né, primeira coisa, não se trata simplesmente de fazer mais, né, mas de fazer as coisas certas. Então, a pessoa vai escolher aquilo que ela quer fazer, e não quer dizer que ela vai fazer até mais do que ela estava fazendo hoje. Ela vai focar naquilo que é essencial para fazer as coisas que são certas do ponto de vista do propósito dela. E o essencialismo, ele rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. E é claro, gente, se a gente parar para pensar, estamos num mundo com uma imensa fartura de tudo, né? Fartura de oportunidades, fartura de estímulos, fartura de conhecimento, fartura de oportunidades, né, em várias áreas. Então, a gente não tem nem tempo, nem energia para fazer tudo o que a gente quer, apesar do que muitas vezes a nossa cultura tenta, entre aspas, vender essa ideia para a gente. Mas no essencialismo, então, ele já é bem taxativo em relação a isso, então nós não podemos fazer tudo. Já que não podemos fazer tudo, o que é o certo a se fazer para o meu caso? E aí também é mais importante a gente trazer isso. O que é essencial para mim pode não ser essencial para você. Então, e o que cada um precisa descobrir o que é essencial para si. O essencialismo, ele exige pesar bem as opções e tomar decisões difíceis, possibilitando que, em muitos casos, uma única decisão exclua ou resolva a necessidade de 1000 decisões futuras. Então, vê que interessante isso, né? Muitas vezes a gente toma uma determinada decisão e essa decisão acaba sendo um elemento inicial de uma série de problemas que nós vamos ter. O essencialismo, ele traz uma outra ideia, que já que eu vou pensar naquilo que é melhor para mim, que é o essencial, então aquilo que eu decidi, se eu conseguir de fato definir o que é esse essencial para mim, e eu conseguir trabalhar essas escolhas, cada escolha que eu fizer na direção do que é essencial para mim, ela pode me poupar de ter que tomar muitas outras decisões futuras, muito provavelmente envolvendo uma correção de rota, né? O que muitas vezes acontece quando a gente escolhe ou diz sim para alguma coisa que não é essencial, é depois a gente ter que fazer correções para voltar ao rumo correto. Então, na hora que eu paro, reflito, inclusive, como ele fala aqui, de tomar decisões e tomo decisões, às vezes, até difíceis, essas decisões que aparentemente são difíceis num primeiro momento, elas podem se tornar um elemento muito positivo, porque ela vai excluir a necessidade de muitas decisões futuras. Então, pensem nisso, talvez se vocês voltarem um pouco na vida de vocês lembrem de coisas, de decisões que vocês tomaram, e por causa dessas decisões, uma série de outros problemas surgiram depois, e vocês tiveram que tomar uma série de outras decisões em função desses problemas que surgiram, né? Então, a ideia aqui
do essencialismo é de você tomar as decisões certas, às vezes difíceis, para que você não tenha que tomar outras decisões no futuro, né? Você se poupar dessa possibilidade. E aí agora, para a gente falar um pouco do que é a cultura não essencialista. Eu falei um pouco tempo atrás aí sobre o que é, né, sobre essa cultura que nos passa uma ideia de que nós podemos fazer tudo, e de fato não podemos. E é interessante a gente trazer um conceito que se fala na psicologia, o autor também traz no livro, que é a questão da fadiga decisória. A fadiga decisória é um processo psicológico que ocorre conosco quando a pessoa, ou quando nós temos temos opções demais. Então, quando a pessoa tem sempre que ficar optando muito, ela tem que ficar fazendo muitas escolhas, com o tempo ela acaba sobrecarregando o cérebro dela, né, a mente. E aí ela tende a ficar mais cansada, ou em fadiga. Então, quanto mais eu tenho opções, quanto mais eu tenho que escolher, mais eu posso, com o tempo, desenvolver essa condição de ter uma fadiga decisória. E é interessante, né? Porque olha só, antigamente, lá há 20 anos atrás, tínhamos o quê? Talvez 3, 4 fabricantes de celulares e alguns poucos, uma pouca dezena de modelos, né? A escolha. Hoje em dia, a gente vai ver, a gente tem dezenas de empresas fabricantes de smartphone, por exemplo, e centenas de modelos. E aí, como é que eu vou escolher? Né? Então, essa imensa fartura que a gente tem hoje, se por um lado ela nos dá muitas opções, ela também pode levar a esse processo da fadiga decisória, em função de a gente estar sempre que decidir ou que optar entre várias coisas e com muita frequência. E aí o Peter Drucker, que é escritor, né, é um papa da administração, ele colocou uma frase bem interessante que ele diz o seguinte: pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. E a sociedade está totalmente despreparada para lidar com isso. Então, antigamente, a gente passava pela condição onde as pessoas escolhiam para a gente. Né? Normalmente, você tinha uma figura de poder, um pai, um sacerdote, um professor, que escolhia normalmente por a gente, né? Os próprios políticos também, em alguns contextos. E hoje em dia a gente tem cada vez mais autonomia e liberdade para tomar essas decisões. E aí muitos de nós, em função de não termos tido esse treinamento, o desenvolvimento dessa capacidade de decidir, nós estamos meio que despreparados para isso. E é isso que o autor coloca aqui nessa frase, né, de que estamos, sim, passando por uma fase de fadiga decisória, muitas pessoas, muitos de nós, em função da gente também não estar preparado para ter que lidar com tantas opções, né, com tantas possibilidades de escolha para a nossa vida. Outra característica da cultura não essencialista é a questão da pressão social, né, o excesso de pressão social. Normalmente essa pressão social ela vem por meio das opiniões que as pessoas costumam fazer, principalmente nas redes sociais. Então você decide uma coisa, por exemplo, e você, por exemplo, posta na sua rede social, e aí as pessoas começam a criticar você porque você tomou aquela decisão. Né? Ou então vai lá, o hashtag fica a dica, a pessoa vai lá, coloca aquele comentário, não, às vezes nem fala que é para você, mas deixa aquela insinuação, ó, fica a dica, né, com uma crítica pelo fato de você estar decidindo uma determinada coisa que vai contra o que a média das pessoas decide. Ou você diz não para uma pessoa, um conjunto de pessoas, e você acaba recebendo uma crítica ou uma pressão social pela decisão que você tomou. E isso é uma coisa que comumente acontece e que vai continuar acontecendo enquanto as pessoas não entenderem que a gente tem o direito e deve, na grande maioria dos casos, a gente deve dizer não, porque nós não temos o tempo suficiente para fazer tudo o que as outras pessoas querem, nós não temos nem tempo suficiente para fazer tudo o que nós queremos, né? Então, nós precisamos aprender a dizer não, tanto para as outras pessoas quanto para a gente também. Então, a cultura não essencialista, ela trabalha com a ideia de que se pode ter e fazer tudo.
né? O essencialista, ele não trabalha com essa ideia, ele não trabalha com essa condição de que nós podemos ter e fazer tudo. O importante é a gente ter e fazer o essencial. E aí o que é que acontece? Quando se trabalha com essa ideia de que a gente pode ter e fazer tudo, o que é que costuma acontecer como uma consequência disso? É surgir muitas prioridades. E aí é interessante a gente trazer aqui, prioridades está entre aspas, porque é engraçado, porque quando a gente fala de prioridades, a gente não deveria usar essa palavra no plural. E o autor traz isso no livro, que é o que eu vou trazer aqui no slide seguinte, né? Então ele coloca, a palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, aquilo que é mais importante. No século XXI, o que é que a gente fez? A gente pluralizou a palavra, né? Passou a tratar de prioridades. E aí, qual é o problema da gente ter prioridades? É que quando a gente coloca muita coisa como prioridade, na verdade a gente acaba não tendo nenhuma. E aí, se a gente remeter de novo àquela figura lá atrás, onde você tinha o círculo com várias setas apontando, né, em várias direções, aí a gente vê, se eu tenho várias prioridades, seguramente algumas delas vão se tornar antagônicas. E aí, na hora que eu investir em uma, eu vou estar desinvestindo ou desconstruindo ou desperdiçando o que eu já investi em outra. Então, quando a gente fala em prioridade, a gente precisa pensar naquilo que é a primeiríssima coisa, aquilo que é mais importante. Não quer dizer que eu vou simplesmente agora ter apenas uma coisa e não vou focar mais nas outras. Né? Quando a gente fala de prioridade, é importante a gente pensar em escala. Então, eu vou me dedicar a uma prioridade agora, num segundo momento, eu vou me dedicar a outra prioridade quando aquela primeira tiver minimamente atendida dentro dos critérios que eu elegi, e assim sucessivamente. Então, o que é que eu faço? Eu tomo conta de uma prioridade de cada vez, para que eu consiga não me dispersar, e ali eu dou meu rendimento máximo. Então, em vez de fazer duas coisas simultâneas que eu vou levar um ano, às vezes eu vou precisar só de 3 meses para cuidar de cada uma delas, se eu conseguir focar em cada uma dessas atividades em particular. Então, a ideia do essencialismo é você trabalhar com uma prioridade por vez, né, com aquilo que é relevante para o momento. E quem é o não essencialista, né, que é a grande maioria das pessoas, que é a grande maioria de nós? Então, o não essencialista é aquela pessoa que não tem um propósito definido, né, para a qual ela possa dar a sua contribuição máxima. Então, é aquela pessoa que ela vai muito no rumo da vida, como dizia o Zeca Pagodinho, né, no estilo do deixa a vida me levar. Então, se a maré leva para cá, ela vai, se a maré leva para o outro lado, ela vai também. E o problema disso é que, com o tempo, mesmo ela estando em movimento frequente, como a maré muitas vezes não sai do seu lugar, né? Assim, a onda fica lá, vai e volta. Então, a pessoa está na ilusão do movimento, ela fica sempre em movimento, mas ela não faz nada do que realmente importa para ela. Então, isso infelizmente acontece com muita gente, e um dos problemas que a gente acaba vendo, e é principalmente no longo prazo, é a pessoa avançar na vida, às vezes chega lá no final da vida dela, e aí ela faz uma análise e se depara com a condição de que ela fez muita coisa, mas não fez nada de relevante. Então, a reflexão que a gente quer trazer para vocês hoje aqui também, com essa palestra, faça com que a vida de vocês hoje transforme-se em algo significativo, para que lá na frente, quando vocês olharem para trás, vocês tenham uma sensação de plenitude ou de realização pessoal pelo que vocês fizeram, e não olhar para trás e ter essa sensação de vazio em termos de desenvolvimento pessoal ou em termos de produtividade. O não essencialista, ele também não estabelece prioridades, logo, ele aceita as prioridades dos outros, né, faz com que a prioridade dos outros se tornem as suas. Isso é uma frase que já se fala muito, né? Quando você não decide, alguém decide por você. Se você não estabelece prioridades, alguém vai estabelecer essas prioridades para você. No geral, quem é que faz isso com a gente? A mídia. A mídia, as redes sociais, eles têm
formas muito poderosas de manipular os nossos desejos, as nossas necessidades e criar em nós prioridades que não são relevantes. Então, por isso que é importante esse processo da reflexão pessoal, da gente fazer esse levantamento do que realmente importa, para que a gente defina aquela prioridade com base nos nossos valores, com base naquilo que a gente considera que é importante. Uma terceira característica do não essencialista, ele se preocupa excessivamente com a opinião e com a reação dos demais quando ele diz não. Então, aqui é um outro ponto importante, a gente já falou sobre isso, e o autor considera essa parte tão importante que quando ele vai falar lá na frente, nos capítulos adiante do livro, sobre os passos ou as etapas do essencialismo, ele dedica uma parte especificamente para ajudar a pessoa a criar formas de tornar o não mais fácil de ser dito. E, de fato, o grande problema nosso, uma das grandes dificuldades que nós temos nessa era contemporânea, é sim a de dizer não, né, de dizer não aos excessos que muitas vezes ocorrem em várias áreas de nossa vida. Falamos do não essencialista e vamos falar agora então um pouco do essencialista. Então, quem é esse camarada aí? O essencialista, ela é uma pessoa que segue um propósito pessoal ao invés do fluxo. Então, ele não vai de acordo com a maré, ele não vai de acordo com o que a maior parte das pessoas faz, né? Ele não segue esse fluxo normal que normalmente é ditado pela mídia, pela sociedade de modo geral. Ele estabelece o propósito dele e, a partir do estabelecimento desse propósito, ele vai fazer tudo o que é necessário e possível para seguir esse propósito. Então, essa é uma característica essencial do essencialista. Um outro, ele elimina de modo intencional e estratégico o que não é essencial, envolvendo desde atividades que representam desperdício óbvio de tempo, até aquelas ótimas oportunidades, mas ainda assim não essenciais. Então, é interessante a gente trazer, né, aqui está entre parênteses a economia de bens. Às vezes, tem coisas que a gente precisa escolher que elas são boas, ambas são boas, mas aí, se a gente está pensando no essencialismo ou naquilo que vai tornar nossa vida mais significativa, a gente precisa ver entre essas duas coisas o seguinte: o que é o melhor? O que é que vai trazer ainda mais benefício para mim e para o meu propósito? Que aí, no geral, quando a gente pensa em propósito, a gente pensa também em outras pessoas. Então, o que é que vai me trazer mais benefício? Então, notem que, mais uma vez, aqui é preciso parar, é preciso refletir, é preciso discernir entre as opções para ver qual delas, ou quais delas, né, no caso, entre quais delas, eu vou escolher, qual delas é a mais relevante ou mais alinhada com o meu propósito ou com aquilo que eu considero essencial. E a mentalidade do essencialista, então? Primeira coisa, ele entende que as escolhas de vida dele são individuais e intransferíveis. Então, não depende de ninguém e não deve ser delegada a outra pessoa a questão da escolha pessoal. Então, nós é que somos as pessoas mais indicadas para escolher onde aplicar o nosso tempo e energia. Porque nossa vida, os resultados serão por meio dos nossos esforços, e as consequências das nossas escolhas ou dos nossos esforços, elas também vão se direcionar para nós. Então, na hora que eu coloco a escolha para outra pessoa, por mais que ela escolha, a responsabilidade pelos resultados ou o que vai ocorrer com a minha vida em função disso, a consequência ou a responsabilidade ainda continua sendo minha. Então, é importante que a gente entenda isso. Não adianta transferir a escolha, a capacidade de escolha para outra pessoa. Ela precisa ser individual. Uma outra característica que ele fala aqui, que é a questão da prevalência do ruído. Então, se a gente parar para ver, se tem muita coisa que é trivial, isso quer dizer que tem muito ruído. Em que sentido? Né? Aqui tá como se fosse metafórico. É prevalência do ruído do sentido da gente entender o seguinte, que quase tudo é irrelevante ou trivial dentro do escopo da nossa vida, e pouquíssimas coisas têm valor excepcional. Então, o essencialista ele vai trabalhar principalmente
com aquilo que tem valor excepcional. Se eu estou pensando naquilo onde eu posso dar minha melhor contribuição ou meu máximo desempenho, então não é qualquer coisa, é aquilo que de fato tem para mim um valor excepcional e que de fato é lá naquele locus onde eu vou poder dar a minha melhor contribuição. Então, se a gente parar para ver, muita coisa na nossa vida de fato é ruído e pouca coisa de fato é essencial. Um outro aspecto da mentalidade do essencialista, né? Ele trabalha muito com a questão do perder para ganhar. Em que sentido? Quando a gente diz não para alguma coisa ou para algumas coisas, a gente está perdendo com isso. Logicamente, por exemplo, se um amigo meu me convida para sair e eu digo não, eu estou perdendo a oportunidade de ir lá encontrar com essa pessoa, da gente confraternizar, de bater um bom papo. Mas o que é que acontece com isso? Se esse convite vem no momento que eu preciso parar, me dedicar para um estudo, me dedicar para um projeto profissional que é relevantíssimo para o meu atual momento, e eu digo não para essa pessoa e me concentro nesse trabalho que eu preciso, eu estou perdendo a oportunidade de estar com ele, mas ganhando em termos de utilização do meu tempo naquilo que está mais relevante ou mais importante para o momento. Então, o perder para ganhar envolve a questão do essencialista saber que ele não pode ter tudo nem fazer tudo. Então, o que é que ele faz? Ao invés de se questionar como conseguir fazer com que tudo dê certo, o essencialista vai se perguntar: que problema eu quero resolver? Então, essa é uma pergunta importante também, né? Se vocês estiverem se deparando com as reflexões aqui, por exemplo, no âmbito profissional. Às vezes a gente tem várias opções de trabalho, mas essa pergunta ela é bem relevante. Se eu tenho várias opções de trabalho que eu posso escolher, eu posso me perguntar: qual problema eu quero ajudar a resolver? Qual, de fato, cala mais fundo, ou me instiga, ou me motiva mais, ou vai me ajudar, ou vai me manter motivado durante mais tempo na utilização das minhas energias, dos meus esforços na resolução desse problema? Então, essa é uma pergunta muito relevante para a gente responder. E aí o autor traz um outro aspecto importante aqui, ainda dentro da mentalidade do essencialista, né, que ele coloca: por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. O essencialista, portanto, busca deliberadamente perder para ganhar, enxergando esse processo como algo inerente, ou seja, que faz parte às escolhas e à vida de modo geral. Porém, ao invés de se indagar do que eu tenho que abrir mão, que essa é o que normalmente acontece com a maior parte das pessoas, muitos de nós têm essa dificuldade de perder, né, de dizer não. Então, em vez de indagar do que eu tenho que abrir mão, o essencialista pergunta: em que quero investir tudo? Então, aqui nós temos um foco não só de mentalidade, nós temos uma mudança não só de mentalidade, mas uma mudança de foco. Em vez de eu pensar no que eu vou perder ao dizer não, eu vou pensar no que eu vou ganhar ao dizer sim àquilo que realmente importa. Então, essa é um aspecto importante da mudança de mentalidade que o essencialista tem em relação às pessoas que não são essencialistas. E aí, outro ponto importante que ele traz aqui: a escolha está no âmago do que significa ser um essencialista. Portanto, exige o desenvolvimento da capacidade de fazer boas escolhas. E esta é a primeira e mais fundamental habilidade a ser aprendida ou desenvolvida na jornada para se tornar um essencialista. Então, se você, ao analisar a si próprio ou a si própria, você acha que você tem dificuldade ainda de fazer boas escolhas, primeira coisa, saiba que isso é uma capacidade, uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela se trabalha principalmente pelo nosso exercício de fazer escolhas, então não tem outra forma, né? Então nós vamos treinar esse discernimento fazendo escolhas e vendo os resultados. E aí, a partir desse treinamento, a gente consegue desenvolver essa capacidade. E o essencialismo, então, ele tem íntima relação com essa capacidade de fazer boas escolhas. E aí, a gente entra na parte
já na parte do meio para o final do livro, que é quando o autor ele vai dar os passos de como é que você pode, de como uma pessoa pode se tornar um essencialista. Né? Então, ele dá 3 passos básicos, e cada um desses passos, ele tem uma série de requisitos ou de aspectos que a pessoa precisa prestar atenção. Então, o primeiro passo é explorar, que é discernir as muitas trivialidades do que é vital. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, como é que eu separo aquilo que é relevante do que não é? Então, esse é o primeiro passo, né? A primeira etapa do processo de se tornar essencialista. O segundo passo, ele consiste em eliminar, ou seja, excluir as muitas coisas triviais, aquilo que a gente estava falando há pouco tempo aí, do ruído, aquilo que é ruído na nossa vida, ou que não é relevante. E o terceiro aspecto aqui, que é a questão do executar, no sentido de remover os obstáculos para que a realização do essencial quase não exija esforço. Então, primeiro a gente vê aquilo que é essencial, no segundo passo a gente exclui aquilo que não é essencial, e no terceiro passo a gente vai colocar em prática tudo aquilo que é necessário para a gente fazer, para a gente alcançar uma vida essencialista. Então, a gente vai explorar agora cada uma das etapas que ele coloca dentro de cada um desses passos aí. Então, o primeiro passo envolve o que ele chama de escapar, né? Aliás, no primeiro passo, explorar, ele tem 5 condições básicas, uma que ele chama de escapar, olhar, brincar, dormir e selecionar. O primeiro aspecto que ele traz aqui é a questão do escapar, de você obter os benefícios de estarem disponível. O que é que o autor traz com essa ideia aqui? De que muitas vezes, para que a gente consiga ter espaço mental, para a gente refletir e descobrir o que realmente importa, a gente precisa sair, se desconectar da nossa rotina, se desconectar dos nossos afazeres, para que essa escapadela ela nos permita ter espaço para refletir sobre o que realmente importa. Então, ele fala, por exemplo, no caso de algumas personalidades no livro, no livro dele, que tem ele relata, por exemplo, o caso de Bill Gates, que em determinados períodos do ano ele sai, vai para uma cabana que ele tem nas montanhas, leva uma série de livros e ali ele por meio da leitura desses livros, ele se permite também estudar, obter novas informações e também definir ou decidir coisas relevantes sobre o que ele está fazendo. Então, cada um de nós também precisa dessas paradas, né, desses momentos onde a gente vai escapar, né, para que a gente possa parar, avaliar o que é essencial e o que não é, e depois explorar as opções. Se eu não tenho esse momento de escapar, fica difícil de eu conseguir explorar as opções e definir aquilo que é relevante ou mais essencial para a minha vida. O segundo passo que ele traz aqui é a condição do olhar, né, que envolve ver o que realmente importa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, diante de uma condição que você está explorando as suas possibilidades, você vai precisar examinar e filtrar todos os fatos, as opções, as opiniões, tanto aquilo que converge com as suas opiniões ou opções, quanto aquilo que diverge, né? E aquilo que vai requisitar tempo de você. Então, na hora que a gente está fazendo esse processo de olhar, a gente vai analisar aquelas coisas também que são relevantes e que não são relevantes. Então, ele coloca no livro lá que os essencialistas, eles são observadores e ouvintes poderosos, e eles procuram ler nas entrelinhas para obter o máximo de informação que possa ajudar ele a escolher em relação àquilo que mais importa. Então, cada um de nós também precisa ter essa capacidade de observar mais o nosso entorno, observar mais as demandas, observar mais o que chega até nós, para a gente saber como é que a gente vai lidar com esses processos. O terceiro ponto que ele traz aqui nessa questão da exploração, né, do primeiro passo do explorar, é a questão de brincar.
E aí ele coloca, né, adotar a sabedoria da própria criança interior. Quando a gente fala em brincar aqui, a gente não está falando de brincar no sentido literal. A gente está falando, e o autor fala, né, que ele considera o brincar tudo aquilo que a gente faz pela simples alegria de fazer e não como um meio específico para atingir um fim específico também. Então, é aquela atividade que a gente realiza dentro de uma condição de lazer, às vezes até de lazer útil, principalmente, mas que, a partir dessa condição do lazer útil, isso permite que a gente crie espaço mental, que a gente exercite a criatividade, que a gente exercite nossa possibilidade de associação de ideias para a gente descobrir coisas novas ou pensar em soluções para coisas que a gente ainda não teve solução até agora. Então, nesse processo de exploração, você ter o tempo para você fazer coisas que sejam, por exemplo, um lazer útil, pode ser importante também quando a gente está falando da questão do essencialismo. O quarto ponto que ele traz aqui nesse primeiro passo é o dormir. Então, eu acho bem interessante que existem várias coisas, né, que ele fala aqui de proteger o maior patrimônio pessoal. Aí ele fala que é a questão da sua saúde, né, do corpo. E eu acho relevante que ele colocou a questão do sono, mas ele não falou, por exemplo, e que é bem importante, obviamente, tá? Mas ele não falou, por exemplo, de você ter uma alimentação mais saudável, de você fazer uma prática de atividade física regular. Então, me fez pensar, na hora que eu estava lendo esse livro, que o problema de dormir pouco era o calcanhar de Aquiles do autor do livro. Então, mas ele colocou aqui como dormir, e aí eu acrescento não só o dormir, mas o fato de cuidar de uma boa alimentação e você fazer uma atividade física regular, né, semanalmente, pelo menos 5 vezes por semana, para que você possa manter o seu corpo saudável, para que ele possa atender às demandas. Né? Porque, veja bem, se a gente vai pensar, independentemente de eu focar no essencial ou de eu fazer várias coisas, se meu corpo não está saudável, ele não vai me permitir entregar tudo aquilo que eu preciso ou que eu posso. Então, na hora que a gente está pensando em se tornar um essencialista, um dos cuidados que a gente precisa ter, né, de colocar como um dos aspectos essenciais, é a questão do cuidado da saúde do corpo. E o último aspecto aqui que ele coloca nesse primeiro passo de explorar, que é a questão do selecionar, que é você fazer escolhas conforme critérios rígidos. Então, é bem importante a gente entender que o seguinte, o processo de escolha, ele é o processo mais fundamental dentro do essencialismo. Tá? Então, isso é uma das coisas que precisa ficar claro, né? O essencialista, ele escolhe o tempo todo, ele trabalha com a sua possibilidade de escolha o tempo todo. E para que ele faça essas escolhas, muitas vezes ele estabelece alguns critérios rígidos para que isso possa acontecer. No livro é legal que ele traz aqui um processo simples que a pessoa pode utilizar para fazer a seleção. Então, ele trabalha com a condição de você estabelecer critérios mínimos e você estabelecer critérios rígidos. Então, o que é que ele traz aqui? Por exemplo, né? Então, aqui, ó. Então, você coloca nessa parte de cima aqui, qual é a oportunidade que está sendo oferecida para você? Por exemplo, um novo emprego. Aqui nessa parte de baixo, onde tem os mínimos, você vai dizer quais são os critérios mínimos para que essa opção seja considerada. Então, por exemplo, é um novo emprego. Então, aqui normalmente vai estar atrelado a valores. Por exemplo, quais são os critérios mínimos? Olha, precisa ser na região onde eu moro. Precisa me permitir, precisa garantir o meu sustento. Isso é um critério mínimo, né? Por exemplo. E outro critério mínimo que ele coloca lá é que seja na área da formação dele. Então, esse é um critério mínimo. Quer dizer o seguinte, que isso aqui precisa estar atendido e que se isso aqui não tiver atendido, então, se pelo menos isso aqui não tiver sendo atendido, ele nem passa adiante. E ele colocou 3 aqui, né? Assim, na figura que ele coloca lá, ele coloca 3, mas vocês poderiam colocar mais alguns aqui. Então, o que é que acontece? Se aqui você coloca a oportunidade, e se todos esses critérios mínimos não tiver, aí são todos, ele não coloca só 1 ou 2, não.
todos os critérios mínimos precisam estar atendidos. Se pelo menos um não tiver, então a proposta ou a oportunidade vai ser desconsiderada. Aí vamos supor que essa oportunidade que está sendo apresentada, ela teve todos os critérios mínimos atendidos. Ok. Beleza, então eu já posso considerar, se esses critérios mínimos foram atendidos, então agora eu posso ver se eu aprovo ou não essa oportunidade. Então, aí ele vai criar critérios rígidos para aquilo. Então, quais são os critérios rígidos para que essa oportunidade de emprego seja aprovada? Ela precisa ser, por exemplo, em uma área assistencial, que eu não vou criar problema para ninguém e vou ajudar as outras pessoas. Ela precisa me dar flexibilidade de horários. E outra coisa que a pessoa pode colocar aqui, né, vai permitir que a pessoa fique sempre numa condição de desenvolver-se, de desafiar-se para obter sempre uma melhoria no ponto de vista profissional. E aí agora, que estava lá com os critérios mínimos atendidos, aí ela vai aqui para os critérios rígidos. Esses critérios rígidos estão atendidos? Então ele coloca lá também. Se pelo menos dois desses critérios, um ou dois desses critérios, né, principalmente um desses critérios rígidos não tiver atendido, ele também desconsidera. Então, vejam que ele criou uma peneira, né? Tem esse patamar mínimo que, se ele não for atendido, eu nem levo adiante a consideração de refletir sobre isso, e eu coloco uma segunda camada de reflexão, que é daqueles aspectos que eu não posso abrir mão de jeito nenhum para escolher dizer sim, né? Para dizer sim para uma determinada oportunidade. Então, esse critério aqui, essa forma que ele criou para fazer seleções, eu achei bem interessante, e fica como dica, caso vocês queiram experimentar, fazer. Então, nessa primeira parte de cima, vocês colocam qual é a oportunidade que está sendo apresentada ou oferecida. Aqui embaixo, vocês vão colocar quais são os critérios mínimos, para que vocês até percam tempo refletindo, não é nem para decidir, é só para dizer, tá, essa daqui vale a pena refletir ou não. E no de baixo, aí sim, é que vão estar lá os critérios para que você possa dizer, sim, eu vou tocar essa oportunidade. Tá? Então, aqui uma técnica bem simples que o autor criou e que eu achei bem relevante. Então, ele coloca aqui também para a gente, quando procuramos uma boa oportunidade de carreira, o cérebro nos apresenta dezenas de páginas para explorar e examinar. Em vez disso, experimente fazer uma busca avançada com 3 perguntas. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor o meu talento? E o que atende a uma necessidade importante do mundo? Naturalmente, depois que você procurar responder essas 3 perguntas, não haverá tantas páginas de resultado. Então, é bem interessante quando ele traz essa questão aqui, porque essa reflexão que ele faz, ou essa ideia que ele traz, nos remete muito a um outro conceito que vocês já devem ter ouvido falar por aqui. Eu já falei dele em outras 2 lives, outras 2 palestras que eu dei aqui pelo Instituto, que é o Ikigai, né, que é uma filosofia japonesa que, se a gente fosse traduzir para o português, seria uma razão para ser, ou o motivo pelo qual você se levanta todos os dias pela manhã com motivação, né, motivado para fazer algo. Então, o Ikigai, ele traz essa ideia, né, de que você junta aquilo que você ama com aquilo que você é bom, com aquilo que você pode ser pago e principalmente com aquilo que o mundo precisa. Então, a conexão dessas 4 dimensões, ela representa o Ikigai. Então, no caso do autor aqui, seria vocês fazerem a conexão ou a interseção das respostas para essas 3 perguntas que ele coloca aqui. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor meu talento? Aí eu não coloco só meu, porque nós temos só um, porque nós temos vários talentos. E o que atende a uma necessidade importante do mundo? Naquilo que a gente estava falando lá atrás, do propósito de vida. O propósito de vida, ela tem íntima relação com essa questão de algo que nos transcende, que vai além de nós. Então, normalmente vai incluir outras pessoas, vai incluir o meio ambiente, uma causa, alguma coisa do tipo. Vamos agora para o segundo passo aqui, que é o passo de eliminar. Então, ele traz também outros
outras cinco elementos: esclarecer, ousar, descomprometer-se, editar e limitar. Então, aqui, nesse passo do eliminar, você vai depurar, nessa primeira etapa aqui, que é a etapa do esclarecimento, você vai depurar o seu propósito, de você procurar definir ele de um modo mais claro para você mesmo, para que você possa ter uma clareza quanto ao que você quer ou o que você pretende seguir na sua vida. Então, o esclarecer, ele tem a ver com essa questão do seguinte, né? A gente vai eliminar o que para que eu consiga chegar no meu propósito. Então, quando a gente pensa no esclarecer, a gente está pensando aqui que a motivação, o engajamento e a cooperação, ela se deteriora quando a gente não tem um propósito bem definido. Então, na hora que você esclarece o seu propósito, você consegue manter também com isso mais facilmente o que você precisa fazer, ou manter o seu foco, os seus esforços no alcance daquilo que você acha que é essencial. O segundo passo que ele traz aqui envolve o saber dizer não, né? E como eu falei lá atrás, esse é um ponto que ele considera bastante relevante, né? Tanto que ele coloca no livro formas de como você pode dizer não sem causar tanto problema para você, né? Eu achei muito interessante isso. E aí ele coloca, né, por exemplo, algumas ideias que ele coloca lá. Né, separe a negativa do relacionamento. Né, negar não é um pedido. Aliás, negar um pedido não é negar a pessoa. Então, você deixar claro isso para a pessoa. Outra coisa que muitas vezes funciona como um não é se der um tempo para pensar a respeito. De que sentido? Na hora que a pessoa te pede alguma coisa, você pede para ela, olha, deixa eu consultar a minha agenda, ou me dá um tempinho para eu avaliar as possibilidades. Então, muitas vezes, o problema nosso é porque a gente diz sim depressa demais, sem consultar as possibilidades ou a nossa capacidade de dar conta daquilo. Então, quando a gente cria um não, entre aspas, como esse, né, do deixa eu consultar minha agenda, ou deixa eu avaliar minhas possibilidades, a gente se permite parar, refletir com mais calma sobre aquilo que a gente pode fazer, e aí sim a gente vai conseguir dizer um sim ou não com mais propriedade. Outra sugestão que ele dá, né? Utilize outras palavras ao invés do não. Por exemplo, diz, olha, sinto muito, eu estou com outros compromissos agora. Você não disse não para a pessoa, você utilizou outras palavras, mas que traduzindo, trocando em miúdos lá, fazendo o condensado de toda a frase, a ideia foi, não, eu não vou poder me comprometer com isso agora. Então, ele traz algumas outras possibilidades lá, eu deixo como sugestão para quem está interessado aí, né? O livro, ele é interessante, é bastante interessante de ler, né? Então, vou mostrar de novo a capa dele aqui para vocês verem, né? O essencialismo, a disciplinada busca por menos, e aí, caso alguém tenha mais interesse em saber o que ele explora mais aqui, vocês podem comprar o livro, tanto no formato digital, quanto em capa impressa, e aprofundar um pouco do que a gente está falando aqui. Um outro aspecto que ele traz aqui, que é a questão do descomprometer-se, né? Ganhe muito reduzindo prejuízos. O que é que ele traz com isso aqui? Que muitas vezes, como a gente já falou até no tópico anterior, muitas vezes a gente acaba dizendo sim quando deveria dizer não. E aí qual é o problema com isso? A gente manter o compromisso desse sim, a gente, em alguns casos, com o tempo, isso vai gerar prejuízos, vai gerar problemas, né? E muitas vezes é menos pior, aí aqui a gente está lidando com a outra variável, com a economia de males. É menos pior eu ter que me destratar com a pessoa, né, de dizer, olha, não vou poder me comprometer mais com isso aqui, sei que eu disse sim lá atrás, mas cometi um erro, né, por exemplo, e não vou poder me comprometer mais com isso, do que ela continuar mantendo o processo, mesmo trazendo prejuízo, porque ela já disse sim. Isso é particularmente comum de acontecer, por exemplo, quando a pessoa investiu tempo num relacionamento, por exemplo, ou investiu dinheiro em algum negócio. No caso do relacionamento, a pessoa passou já 5 anos, 10 anos num relacionamento que não é satisfatório, e aí ela se confronta com a possibilidade de dizer não, de se descomprometer daquele relacionamento,
e buscar um novo, seguir adiante. E aí ela para e pensa, putz, mas eu já investi 10 anos da minha vida nesse relacionamento. Por que eu vou perder muito mais se eu sair dele agora? E muitas vezes é o contrário. Às vezes tudo bem, ela já perdeu 10 anos, ela já investiu 10 anos da vida dela naquele relacionamento. Mas ela vai perder, a partir do momento que ela chegou à conclusão que o relacionamento não está mais satisfatório, se ela continuar insistindo nisso, ela vai insistir ainda mais nos prejuízos, né? E a mesma coisa também com relação a investimento financeiro. Às vezes é melhor você parar por ali e assumir que teve um prejuízo do que você continuar tendo prejuízo até chegar num ponto de que talvez você não tenha nem como voltar atrás, né? E resolver e se reerguer diante dos prejuízos múltiplos que você teve. Então, o descomprometer-se é importante a gente trabalhar sim. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer não após um sim que a gente disse. Então, por isso que a gente falou lá atrás que é super importante a gente aprender a dizer não, porque às vezes um não pode poupar uma série de dor de cabeças ou uma série de outros nãos que a gente teria que dar caso a gente dissesse um sim equivocado. Um outro aspecto que ele traz aqui no eliminar é a questão do editar. Né, o editar que ele fala aqui é como se fosse você sendo o editor da sua própria vida. O que é que faz o editor? Né? Por exemplo, eu sou editor aqui no Instituto Agenda Positiva e como editor aqui eu faço cortes de vídeos, eu faço mudanças de tomada, eu realço alguns elementos que são mais importantes. Por exemplo, agora eu realcei a minha imagem porque eu estou considerando que é mais importante a minha imagem do que o slide. Eu posso voltar para o slide aqui, porque se eu considero que vocês veem o slide é mais importante do que vocês veem a minha imagem. Então, quando o autor fala em editar, ele está falando da gente fazer coisas como essas também com a nossa vida. Então, envolve em quê? Né? Envolve na condição de a gente, por exemplo, cortar aquilo que não é essencial ou aquilo que é trivial. Então, tudo aquilo que não for essencial na sua vida, você corta, você retira do que você vai viver daqui para frente. Né? Uma outra condição que ele fala, que é a condição de corrigir. Né? Às vezes, nós, enquanto editores de vídeos, nós corrigimos, às vezes, algumas falhas de vídeos. Então, o editor da própria vida, ele vai tentar corrigir também os rumos da própria vida. Então, eu estou vendo que eu tomei uma decisão errada, por exemplo, eu disse um sim equivocado, então eu vou corrigir esse rumo para que isso lá na frente não se transforme num problema maior. Um outro aspecto que ele traz aqui, que é a questão do limite, né, o do limitar. E aí ele coloca como a paradoxal liberdade ao estabelecer limites. E aqui eu acho interessante quando ele traz esse ponto do paradoxo, porque, de fato, ele coloca uma coisa que eu acho bem relevante. Na hora que a gente estabelece limites para alguma coisa, a gente tem uma noção mais clara de até onde a gente pode investir. E aí, no livro, ele fala um aspecto que eu acho relevante, que é o seguinte: na hora que você estabelece o limite para você, você tem condição de explorar com mais propriedade o que está dentro daquele limite. Se eu não conheço os meus limites, muitas vezes eu posso ultrapassá-los, eu posso perder as estribeiras, em alguns casos a pessoa pode se sentir ansiosa por isso, por ela não saber quais são os limites, e aí ela se retrai também. Mas a partir do momento que eu limito, eu tenho mais condição e mais segurança para explorar aquilo que eu quero explorar, porque eu preciso explorar. Né? E essa questão do limite é relevante também porque tem um outro aspecto. A gente está falando aqui do limite do ponto de vista pessoal, mas é importante também a gente dar limites às outras pessoas. Né? Então, você vai precisar colocar o limite nas outras pessoas para que elas não fiquem colocando na sua vida aquilo que não é essencial. Então, a ideia do limitar, ela está bem relacionada com isso. E o terceiro e último passo que o autor traz aqui, que é a questão do executar. Então, ele trabalha aqui com 6 variáveis. A questão da prevenção, né, de você subtrair obstáculos, avançar, fluir, focalizar e ser o essencialista. Então, vamos falar um pouquinho também de cada uma delas. Então, o prevenir, quando ele traz essa questão do prevenir aqui, ele está falando da condição da gente se preparar ou se planejar para caso aconteça alguma contingência.
Porque o que é que acontece? Na hora que a gente começa a planejar uma vida essencialista, lógico que o nosso planejamento ele pode levar a falhas. Ele pode, tanto o planejamento pode ter falhas, quanto aquilo que a gente planejou em função de alguma variável ou contexto externo, por exemplo, a própria pandemia, aquilo que foi planejado vai precisar ser revisto. Então, o essencialista ele trabalha com essa condição de se preparar para a ocorrência dessas contingências, daquilo que vai contra o seu planejamento. Então, muitas vezes, a gente vai precisar, sim, se preocupar por exemplo, com margens para acontecimentos inesperados, a gente vai fazer uma preparação prévia e abrangente das coisas, a gente vai criar vários cenários, né? E qual é a vantagem disso? Quando a gente se prepara, a gente se previne para essas contingências, ocorre menos estresse. Então, a pessoa se estressa menos porque ela estava mais preparada para aquilo. E aí é importante a gente trazer um aspecto aqui. A prevenção não quer dizer ser pessimista, tá certo? Nem ser derrotista, nem ser catastrófico. Então, eu simplesmente me preparo por uma condição que talvez possa ocorrer, mas eu não vou ficar naquela mentalidade de que aquilo vai acontecer. Né? Então, a prevenção aqui não é o mesmo que a pessoa pensar catastroficamente de que vai acontecer. Ela simplesmente pensa que vai dar tudo certo, ela trabalha para dar tudo certo, mas se acontecer alguma contingência, ela já vai estar preparada para isso. Um segundo aspecto que ele traz aqui, que é a questão de você subtrair, né, no sentido de produzir mais, de você ficar mais desimpedido para produzir o que você precisa, removendo aqueles obstáculos que não são, aqueles obstáculos que estão impedindo o seu bom desenvolvimento. Então, ele vai ver, por exemplo, dentro daquilo que ele focalizou como essencial, o que é que está atravancando o aspecto fluido do desenvolvimento. O que é que está atravancando as atividades de modo que está emperrando, por exemplo, a engrenagem do processo de desenvolvimento dele. Então, ele vai identificar quais são esses obstáculos e vai começar a remover. Porque na hora que a gente começa a remover os obstáculos, aquilo que amarra a gente começa a ser retirado. E aí a gente fica naturalmente leve ou mais desimpedido para seguir em frente. A gente poderia usar aqui a analogia de um balão que tem um monte de pesos, né, amarrados a ele, e aí você vai identificando esses pesos e você vai soltando esses pesos um a um do balão. E quanto mais você vai soltando esses pesos, mais o balão vai ganhando velocidade na sua ascensão. Um outro aspecto que ele traz aqui é a questão do avançar. Então, ele traz muito aqui a ideia da gente criar, como é que eu poderia dizer aqui? Da gente criar metas menores para aquilo que a gente quer alcançar. Então, você definiu o que é prioridade, você definiu o que é essencial, então pegue esse essencial e faça uma divisão dele em metas menores, mas que sejam conectadas, ou até num processo cronológico, uma com a outra, para que isso sirva até como indicador de progresso para você. Existe uma técnica que é muito utilizada no coaching, que se chama roadmap. O roadmap, ou mapa da estrada, você coloca num ponto, vamos supor aqui, nesse ponto de baixo aqui, você coloca onde você está hoje, aí aqui em cima, no papel, você coloca onde você quer chegar, você diz qual é a meta, né, o objetivo que você quer alcançar, e nessa linha aqui, é porque é invertido, tá, gente? Então, às vezes dá um trabalho para a gente. E nessa linha aqui, subindo, da parte de baixo até a parte de cima, você vai dividir em metas. Então, eu vou dividindo em metas aqui da parte de baixo até a parte de cima. Da parte de baixo até a parte de cima, eu vou dividindo em metas menores, de modo que eu consiga perceber quando eu estou subindo ou avançando nessa consecução das metas. Então, a gente chama isso de milestones, cada uma dessas metas intermediárias que a gente alcança. Então, é super importante, na hora que você está pensando nesse essencial, dividir em metas menores, perceber os avanços
e comemorar esses avanços, porque cada uma delas, elas são vitórias, né? Por mais que a gente não tenha alcançado ainda o grande objetivo, ou aquilo que é essencial, mas a gente está no processo de alcançar. E aí, perceber esses avanços e festejar esses avanços faz com que a gente ganhe mais força, mais energia, mais motivação para ir para o próximo passo, alcançar a próxima meta. Um outro aspecto que ele traz aqui, que é bem relevante, que é a questão da rotina. Ele coloca aqui no fluir. Então, ele até traz que existe um mito de que a rotina ela é um sabotador, um embotador da criatividade. E eu achei muito interessante esse ponto de vista dele, que ele diz que não, e eu concordo com ele também, porque na hora que a gente consegue estabelecer hábitos e rotinas úteis para determinadas coisas, a gente consegue ter mais espaço mental e criatividade para aquilo que realmente importa. Então, se eu crio, por exemplo, rotinas úteis em relação aos cuidados do meu corpo, ao dia a dia dos afazeres, das atividades domésticas, por exemplo, e eu consigo criar uma rotina que seja bem otimizada para isso, ao ponto de me fazer ter mais tempo ou mais espaço mental para me preocupar, por exemplo, com o desenvolvimento dessa palestra ou com a leitura de um bom livro, logicamente isso vai ser mais positivo para mim. Então, ele coloca a importância da gente definir essas rotinas úteis, para que, a partir dessas rotinas, a gente tenha mais tempo e espaço mental para aquilo que realmente importa. O penúltimo aqui que ele traz, que é a questão do focalizar, né, ele traz até algumas coisas da psicologia. Ele diz que o mais importante é o aqui e agora, né, então da gente focalizar, por mais que a gente tenha uma visão de futuro, né, do objetivo, daquilo que é prioridade, mas o futuro se constrói a partir do agora. Então não adianta eu viver pensando no futuro, eu preciso planejar esse futuro, mas viver focado no presente. Então é super importante esse processo que ele traz aqui. E o último ponto, então, aqui, que seria o final do terceiro passo, o final dessa jornada do essencialista, que é você ser. Que se você conseguir colocar todos os elementos dos anteriores desse e dos outros dois passos, se você conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia, você naturalmente vai passar a ser um essencialista. Você não vai viver ainda buscando a condição de essencialista. Isso vai se incorporar a você, vai virar uma espécie de segunda natureza sua, e aí naturalmente você vai começar a ser um essencialista sem esforço, que é aquilo que ele falou lá atrás também, né? Então o ideal é que a gente consiga fazer as coisas de uma forma que a gente consiga alcançar um patamar de fazer com o mínimo de esforço possível. Isso também se aplica à condição do ser essencialista. Tá? E aí, para a gente finalizar aqui, tem algumas coisas que o autor coloca, né, sobre essa questão do essencialismo, né, que ele diz o seguinte: ser essencialista, o que é que significa? Significa dizer não quando a maioria das pessoas diz sim, pensar enquanto praticamente todos os outros tendem a agir, né? Nós estamos num mundo cada vez mais frenético, onde as pessoas agem muito mais do que pensam, então, em vez de pensar antes de agir, elas agem antes de pensar, muitas vezes. Escutar enquanto a maioria das pessoas tende a falar, e principalmente ter uma vida significativa e realizadora, enquanto a maioria das pessoas leva uma vida de estresse e caos. Então, o que eu acho relevante nesse processo todo aqui, e aí eu vou falar que independente de ser essencialista, a gente falou lá atrás que um dos aspectos essenciais dessa teoria essencialista é a questão da reflexão, do discernimento. Então, independentemente, né, de você focar nessa questão de passar a viver de acordo com essa filosofia essencialista, se você começa a desenvolver o hábito de refletir sobre as suas escolhas, de refletir sobre a sua vida, a tendência é que no médio e longo prazo, você, ao olhar para trás, você sinta que você teve uma vida significativa e realizadora. Porque cada vez mais que a gente reflete, cada vez mais que a gente escolhe, com base nessas reflexões,
a gente vai desenvolvendo essa capacidade de escolher o que é mais correto, o que é mais apropriado, o que é mais acertado para a nossa vida. Então, sendo ou não essencialista, fazendo um processo de reflexão pessoal, a tendência é que a pessoa desenvolva essa vida significativa e realizadora, né? Enquanto a maioria aí fica, de fato, numa vida de estresse e caos. E para a gente finalizar, então, aqui, tem uma frase que é de um autor, um comunicador estadunidense, que tem no próprio livro do autor, que ele coloca o seguinte: faça a cada dia algo que aproxime você um pouco mais de um amanhã melhor. Então, eu queria deixar, né, encerrar essa palestra com essa frase aqui, e também como um convite à reflexão, já que estamos aqui no dia 24 de dezembro, às vésperas aí da entrada de um novo ano, né, um período propício para a gente refletir sobre o que fez neste ano e o que vai fazer no próximo. Então, esse lema, eu acho que ele é um lema importante aqui, né? Faça a cada dia algo que aproxime você um pouco mais de um amanhã melhor. E o que é que eu acho interessante aqui nessa frase? É esse a cada dia. Não é uma coisa que a gente vai fazer o ano inteiro. São pequenas coisas que a gente faz no decorrer dos dias que vão nos ajudar a ter um amanhã melhor. Ok? Pessoal, então agradeço aí mais uma vez o tempo de vocês, o fato de vocês terem acompanhado com a gente essa palestra. Deixo aí votos de um Feliz Natal, de um próspero Ano Novo, né, um 2021 repleto de realizações pessoais e profissionais para todos e todas. Obrigado. Oi, pessoal, estou de volta aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a palestra do professor Álvares, que ela possa ter enriquecido a noite de vocês, que esse é o desejo do Instituto Agenda Positiva. E inscreva-se no nosso canal do YouTube, convide seus amigos e lembre que toda terça e quintas-feiras a gente tem palestras online, mas agora nesse momento nós estamos em recesso, então tem as retransmissões e hoje a gente teve o presente do professor Álvares, uma palestra gravada para vocês. E a próxima palestra, o dia 29 de dezembro, que é uma retransmissão, é Aprendizagem pelo Erro, com o professor Paulo Freire. Então, espero vocês, dia 29 de dezembro, às 20 horas. E agora o certificado, vocês vão clicar na descrição do vídeo, vão acessar via Facebook ou Google, vão verificar seu nome e e-mail e vão digitar o código 1339. E vão clicar para gerar o certificado. Atenção, a emissão de certificados ficará disponível durante 48 horas após o término da palestra e nós vamos respeitar o horário de Brasília. Caso o certificado não seja emitido, entre em contato pelo e-mail contato@agendapositiva.org.br. Por que vocês precisam entrar em contato pelo e-mail? Porque nós estamos em recesso e é a forma que nós podemos estar atendendo vocês. Então, não se esqueçam de partir por esse caminho para poder falar conosco em caso de alguma dificuldade ou problema. E aí, lembrando vocês, nessa noite especial com a família de vocês, espero que seja muito tranquila, de muita luz, de muita paz, que vocês possam pensar na sua vida, em tudo que o Instituto Agenda Positiva trouxe para vocês esse ano, para vocês analisarem a vida, para vocês pensarem nos próximos passos que vocês vão dar. Espero que o Instituto tenha auxiliado vocês nesse processo. É o que a gente realmente gostaria que tivesse acontecido e espero que tenha acontecido. Então, eu espero vocês no dia 29 de dezembro, às 20 horas, com a palestra, com retransmissão da palestra, na verdade, da Aprendizagem pelo Erro, com o professor Paulo Freire. Boa noite, obrigado por ter estado conosco aqui. É sempre uma honra estar perto de vocês, mesmo online. Né? Uma excelente noite.